Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então hoje falar sobre o método de crivo, certo? É um método lá que eu falei na aula aí de números primos, certo? Que é um método que facilita aí para nós definirmos uma grande quantidade de números primos, certo? Então, como é basicamente esse método? Esse método é definido da seguinte forma. Ele foi definido aí por um matemático grego, certo? Criou esse sistema com o objetivo de descobrir o maior número de números primos possível e mais fácil de absorver. Como eu falei, né, na tabela lá, vamos considerar uma tabela de número de 1 a 100, certo? Vamos supor aqui, ó, nós temos do 1, 2, 3, 4 até o número 100, certo? Então, como é que a gente vamos definir quais números são primos? Primeiramente, vamos eliminar os números que não são primos, certo? Com isso, nós ficaremos com o restante, somente os números primos. Primeiro passo, nós vamos dividir aqui em 5 passos, certo? E o passo final é os valores dos números primos que nós temos. No caso, primeira coisa que a gente vamos ver é definir todos os números pares, com exceção do número 2. Nós temos aqui no caso a tabela, a gente faz como exceção o número 2 e os demais números pares, todos não são números primos. Então, essa fila aqui, esta e esta, todas elas não são números primos, beleza? Por quê? Porque são todos, no mínimo, dividido por, além de 1, ele mesmo, e por 2, beleza? E às vezes até mais números. Primeiro passo já foi dado, agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, vamos localizar todos os números que terminam em 5, com exceção do número 5, não é como a gente havia determinado. Os números pares já foram retirados, agora todos os números que terminam em 5, com exceção do próprio 5, beleza? Então a gente já temos aqui o segundo passo já realizado. E o terceiro passo realizado é determinar todos os números que são múltiplos de 3, com exceção, no caso, do próprio número 3. Mas como é que a gente fazemos para definir quando o número é múltiplo de 3? Ao somarmos eles, ele sempre dará como resultado um número que é divisível por 3. Como assim? 3 vezes 3 é claro e evidente que é 9, né? Aqui, 2 mais 1, 2 mais 1, 3, certo? Então, 3 é divisível por 3, 21. 33 é divisível por 3, 63, 93. 51, pois 5 mais 1 dá 6, 6 é divisível por 3. Então, também é divisível. E eu coloquei aqui os demais números também, certo? Então, já foi definido já o terceiro passo. Agora vamos para o quarto passo, é localizar todos os números múltiplos de 7, certo? Com exceção, no caso, do 7. Então, a primeira linha nós conseguimos observar, né, que a gente já temos determinado o 2, o 3, o 5 e agora o 7, né? Vamos pegar agora todos os múltiplos de 7. Múltiplo de 7 é 49, 77 e 91, certo? Esses daqui são uns dos múltiplos de 7. Outros, no caso, eles já estavam marcados, beleza? O quinto e último passo, nós vamos só apenas retirar o número 1, certo? Porque o número 1 não é um número primo. Então, os demais números são todos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23 e 29. Nós temos aqui 10 dígitos, certo? Aí agora vamos 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, temos mais 10 dígitos, depois do 71, 73, 79, 83, 89 e, por último, 97. Então, nós temos 20. Então, a gente temos o seguinte: 10 mais 10 mais 5, que totaliza, no caso, 25. Uma outra forma também de nós podermos contar é o seguinte: contamos 1, 2, 3, 4, 5 na primeira linha, 1 na segunda linha, 3, 4, 5, 6, 7 na terceira linha, 1 na quinta linha, na sexta linha não tem nenhum, na sétima linha nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na última linha, né, que ainda tem números, é 1, 2, 3, 4, 5. Ao somarmos aqui nós temos 5 mais 1 mais 7 mais 1 mais 6 mais 5, que é igual a 25 também, certo? Então, como resultado, nós temos um total de 25 dígitos, que são números primos de 1 até 100, beleza? Porque no caso, se nós fosse fazer um por um, nós teríamos um trabalho bem grande, não é isso? Mas com esse passo, sim, esses 5 passos aí, ficou bem mais fácil de nós determinarmos um número primo, beleza? Então, esse é um conhecimento adicional, dificilmente vai ser cobrado aí em alguma prova ou algo do tipo, mas mais mesmo por conhecimento aí específico da área de matemática, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.